Nós estamos de volta com o programa Abrindo o Jogo e o endereço eletrônico do nosso programa aparece embaixo no seu vídeo. Abrindo o Jogo, _tvnativa@hotmail.com. Nos envie um e-mail, participe também do nosso programa, tornando ele cada vez melhor para você. E por aqui a entrevista segue com o deputado estadual Ademir Brunetto. E já para começar de cara, vou pedir para o senhor retirar mais um envelope, foi assim que a gente foi para o intervalo comercial. Portanto, Ademir Brunetto retira do envelope mais uma personalidade política interligado à Alta Floresta. A personalidade política retirada é o nosso atual presidente da Câmara Municipal, vereador Emerson Machado. Sobe ou desce no conceito de Brunetto? Sobe, é um menino dedicado que enfrentou todas as dificuldades para se reeleger, estando na oposição. E eu passo a admirá-lo mais ainda agora, porque eu estou nessa fase de oposição. Portanto, o Emerson Machado é merecedor do cargo que ocupa, passo a entendê-lo melhor como líder da oposição que fez no mandato anterior e com um mérito seu próprio, se elegeu brilhantemente e acredito que seja um menino que deverá ascender no processo político dentro da estrutura do nosso município. Aí, a visão de Brunetto com relação ao presidente da Câmara, Emerson Machado. Não estou satisfeito com esse PT conivente, entre aspas, palavras de Ademir Brunetto, de acordo com o portal hipernoticias.com.br. Procede essa notícia, deputado? E por quê? Procede, eu realmente tenho tido muitos problemas com o meu partido por conta desta minha posição que vocês ouviram agora em relação às críticas que tenho feito pontuadamente e comprovadamente à gestão do atual governo Simão Barbosa. Por conta de que eles têm um entendimento de que nas eleições de 2014 eles deverão fazer um grande arco de aliança a nível nacional com o PMDB. E eu tenho uma leitura de que aqui no estado do Mato Grosso, estar com o PMDB é a mesma coisa que abraçar um porco-espinho. Será danoso, será muito difícil. Se a presidente Dilma estiver nesse palanque, certamente vai perder votos. Eu tenho falado isso e tenho desagradado algumas lideranças do PT que estão no governo, que estão com alguns cargos, que querem continuar no comando e eu tenho desagradado as lideranças e estão tentando me enquadrar, estão tentando dizer para mim baixar a minha bola, porque senão estarei sujeito a deliberações da direção estadual. Você estava falando que pessoas do PT que ocupam cargos no governo, e eu tenho aqui mais uma frase, aliás, um título de uma notícia do mtnoticias.net, que diz: Brunetto critica Silval e diz que petistas mamam no governo. Esse mamam, palavras do portal, traduzindo palavras suas. É nesse sentido mesmo, quando o senhor deu a entrevista? É pejorativo por conta... Pejorativo por Tem gente conta... no PT mamando na teta do governo? Não, estão trabalhando no governo. Estão trabalhando no governo e ocupando cargos importantes no governo. E que eu acho que deveriam se afastar do governo. Que deveriam romper com o governo, entregar os cargos, porque eles estão muito aquém do desempenho que nós esperamos como petistas. E aí, as lideranças não do seria partido... por causa da sua briga particular? Não, minha briga já encerrou há muito tempo e eu tenho pontuado. Desde os cargos que são ocupados na área de educação, que tem muito problema. Aqui em Alta Floresta nós temos uma escola... Você está pensando no partido? No partido. Aqui em Alta Floresta, por exemplo, nós temos uma escola que foi iniciada há 4 anos atrás e ela está paralisada há 4 anos. As coisas são muito lerdas, muito lentas. O governo não põe a contrapartida dos projetos do governo federal que deveria colocar. Então a educação, os investimentos na educação são muito aquém daquilo que deveriam ser. E a qualidade do ensino também. Os ar-condicionados que o governo federal mandou e a contrapartida do Estado seria a troca da rede externa, de rede de energia elétrica e do transformador, o governo não conseguiu fazer há mais de 5 anos. Como é que eu vou aceitar essa morosidade, essa calmaria que impera dentro da Secretaria da Educação e deste governo? E não é culpa do nosso companheiro Sagas Moraes, porque ele é muito transparente, muito sério, mas é
as dificuldades impostas pela gestão do governador Sival Barbosa. Tem uma notícia que girou, principalmente essa semana, e eu já fiquei sabendo, inclusive, que o senhor rebateu na própria rede social. Bruneto pode deixar o PT e por um partido que está nascendo em São Paulo. A matéria é do jornalista Valdemiro Roberto, de Cuiabá. O senhor, de fato, rebateu mesmo essa notícia? Não procede a sua saída do PT, pelo menos por sua vontade? Correto, é uma notícia plantada por lideranças do PT que têm interesse em desestabilizar dentro do partido. Por quê? Porque estarei como candidato, deverei estar como candidato à presidência do Diretório Estadual na defesa da tese do afastamento do PT do governo Sival Barbosa. E isso incomoda o outro lado que defende a tese da continuidade. E aí eles plantam notícias dizendo que eu vou sair, que eu vou abandonar o partido. Nunca pensou nisso? Que eu não sou ideológico. O senhor nunca pensou nisso? Não, eu sou fundador do partido e vou ficar até o fim no Partido dos Trabalhadores, assim como a minha esposa, que é presidente do Diretório Municipal. Nós estaremos nos defendendo dos ataques dos petistas que nos querem ver longe. Sou do PT e vou ficar no PT. Até quando? Você teme ser expulso do PT? Não temo. Não temo e não acredito que tenham coragem de tomar essa iniciativa. Vou pedir para o senhor abrir mais uma vez a nossa caixa preta e retirar mais uma personalidade, mais um nome de uma personalidade política interligado à nossa história, a história de Alta Floresta. E com toda certeza, Ademir Bruneto conhece todas essas personalidades. Exemplo disso, a ex-prefeita Maria Isaura. Ela sobe, aliás, vocês já foram adversários, né? Fomos. Ela sobe ou desce? Sobe, é uma mulher guerreira, honesta, dedicada e honra tudo que combina. Então, Dona Maria Isaura é uma amiga nossa, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, carinho e que, com certeza, ela será minha parceira no futuro e eu deverei ser parceiro dela no futuro também. Então, meus respeitos, meu carinho, da minha família, com essa grande mulher que é a Dona Maria Isaura Dias Afonso. Deputado, o senhor falou que o senhor não concorda, discorda do governo Sival Barbosa. Foi claro ao dizer isso. Mas o senhor tinha cargos até pouco tempo atrás. Por quê? O senhor estava no governo, o senhor também eu tinha um cargo de... Eu tinha cargos não, eu indiquei algumas pessoas para assumir cargos. Mas isso não é negociação que foi obtida pelo Sival Barbosa. A Assembleia Legislativa fez uma negociação, um acordo com o governo, onde os cargos importantes de cada cidade ou região seriam indicados pelos parlamentares que mais tiveram votos. E neste caso, em Alta Floresta, eu, no entendimento com o deputado Romualdo Júnior, em função daquele acordo com a Assembleia Legislativa, eu tinha indicado a direção do Detran, que era o Tomás, e também o gestor-chefe do INDEA. E a partir desse momento que nós decidimos pelo rompimento com o governador Sival Barbosa, eu disponibilizei os cargos que estavam sob a minha indicação, todos os cargos, para que não houvesse nenhum constrangimento nessa minha posição independente, para poder fazer a crítica pontuada quando deveria fazê-lo, quando for fundamentado. Tem muitas coisas que eu ajudei o governo, como na reestruturação da dívida, uma série de outras coisas, porque não é só fazer oposição por fazer. Eu faço pontuadamente as questões que estão sinalizadas como erradas, como a denúncia que eu fiz no superfaturamento dos veículos da Empaer. E teremos novos capítulos nos próximos 30 dias, porque eu descobri mais coisas sobre preço, sobre má gestão do recurso público, sobre aditivação da ata e do pregão, ou seja, tem mais desvio do que aquilo que eu denunciava. Como é que eu vou aceitar esse tipo de coisa? Agora, coincidentemente, foi após a campanha eleitoral municipal. Os seus opositores falam isso muito, colocam isso muito também na mídia, e claro que a dúvida paira na cabeça da população. Não seria uma revolta
do senhor ter perdido a campanha eleitoral aqui, mesmo antes das eleições? Não, eu comecei antes das eleições. Sim, mas na reta final da campanha, quando você sabia que o Silval não viria com você em Alta Floresta. Não, o governador viria. O governador iria se manter neutro aqui. E se manteria neutro nesse processo. Só que as coisas foram acontecendo de uma forma tão contundente, a não resposta do governo às demandas que a gente indicava como demandas da sociedade, que nos levaram, nos impulsionaram a essa posição. A derrota da minha esposa, Lucimara Brunetto, para o candidato do governador, essa foi assimilada. Nós sabemos ganhar e sabemos perder. Reconhecemos a derrota e desejamos ao atual prefeito muito sucesso e, em alguns momentos, já ajudei o prefeito a resolver problemas aqui. Não é nenhum tipo de revolta. Não tem revolta nenhuma. Foi uma coincidência. Não é coincidência, é que o governo caiu muito e não respondeu à medida que as coisas foram acontecendo. Mas aí ele não ficou neutro. Não, aí ele tomou uma posição. Ele tomou uma posição e eu entendi que ele deveria tomar essa posição. Eu entendi isso. Só que isso também me deixou mais à vontade ainda para acelerar esse processo de pontuação das coisas negativas. Mas uma coisa é a eleição municipal. Nós reconhecemos a derrota, isso começou antes das eleições, acelerou-se no decorrer do processo, mas reconhecemos a vitória do atual gestor e a gente continua tendo a mesma visão desse governo. A gente já continua falando sobre a situação das eleições que ocorreram em outubro do ano passado, mas antes eu vou pedir para o senhor retirar mais um nome de dentro da nossa caixa preta, mais uma personalidade política que tem a ver, que está totalmente interligado à Alta Floresta. Alexandre César, líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa e colega do deputado estadual Ademir Brunetto. Sobe ou desce? Não, desce, com certeza. Tanto desce que ele nem é candidato mais a cargo nenhum. Ele perdeu todas as eleições para governador, para prefeito, para deputado. É um colega que tem agido na defesa dos interesses particulares. Na defesa dos interesses particulares. E eu não vou pactuar com isso. Você nunca teve um alinhamento com Alexandre César? Nunca. Nem no passado? Nunca. Nunca, por conta de que ele defende uma série de coisas que eu não defendo. Ele defendeu a expulsão da senadora Séries. Ele é um deputado que não tem ação no interior do Estado. Ele se considera acima do nível de inteligência de todos os deputados da Assembleia Legislativa. Ele é um deputado que tem dificuldades de relacionamento com outros deputados, não é só comigo, não. Enfim, eu não... Você colocou a situação do... Eu não aprecio a conduta desse colega deputado desce. Alexandre. Desce. Você colocou a situação das séries aí. Naquela briga séries, a Bicalil, você acha que o Partido dos Trabalhadores perdeu muito com aquilo? Muito. E qual seria a postura adequada naquela época? Seria preservar o direito da senadora, que foi uma grande senadora, de ser candidata ao Senado. O PT perdeu a vaga, o PT perdeu a densidade eleitoral, e perdeu uma grande liderança, que é a senadora Séries, que poderia estar inserida no contexto da política nacional, ajudando muito mais o Mato Grosso. A Bicalil poderia ter continuado também? Poderia ter continuado como deputado federal. O deputado Alexandre César poderia ter sido eleito também. Mas quem conduziu todo esse processo de fritura da senadora Séries foi o deputado Alexandre César. E aí o resultado não poderia ter sido outro. Eu não me envolvi muito na disputa entre eles e foi que fez a diferença na minha eleição como o único deputado, único parlamentar eleito naquelas eleições de 2010. Nós estávamos falando agora há pouco das eleições municipais de 2012, onde a sua esposa, mesmo com mais de 10 mil votos, acabou perdendo para o candidato Aziel Bezerra, hoje prefeito de Alta Floresta. Na sua opinião, qual fator foi predominante para essa derrota? Por que a sua esposa, Lucimara Brunetto, perdeu as eleições? Na minha opinião, é um sintoma e um recado que veio das urnas do Brasil inteiro. A continuidade do mandato, ela nunca é uma coisa muito bem vista pela população. O fato de ter sido uma mulher governou durante 8 anos. Eu representava este grupo, embora um governo bem avaliado. Todas as pesquisas mostravam
uma boa avaliação da atual prefeita Maria Isaura. A Lucimara também mulher, uma pessoa que não era conhecida politicamente. Então esses fatores pontuaram negativamente para que nós não conseguíssemos, em momento algum, ultrapassar as intenções de voto do candidato vencedor Aziel Bezerra. Em alguns momentos durante a campanha houve até pesquisas que embalavam vocês. Mas Jogada de marketing? São fatores que a gente não conseguiu entender. As pesquisas chegavam a nós, mas a gente percebia que a preferência era pela mudança. De vocês na pesquisa? Não existe isso. Não existiu? Não existiu de forma alguma. Mas a gente percebia a preferência pela mudança do grupo. Você acha que faltou, porque dessa junção foi uma junção um pouco tumultuada, houve uma disputa muito grande, até pelo apoio de Isaura a você mesmo cobrou muito ela a respeito disso. Você acha que faltou apoio por causa desse embate, antecedendo a campanha eleitoral, acabou ficando muito indefinido, definiu muito em cima da hora, algo do gênero? Eu acho que teve um fator que prejudicou, que foi os embates internos do nosso grupo e que levaram o PSC a tomar posição no outro grupo. Foi o elemento diferencial nesse processo político. O PSC fez a diferença dessas eleições e o resultado foi esse. PT e PSDB. Não sai da cabeça de ninguém. Isso já aconteceu em outros locais também do Brasil, deputado. Mas é algo raro. Como conseguiram associar isso? Será que isso também não foi um pouquinho do prejuízo? Não, eu acho que isso foi um fator positivo. Porque o PSDB queria encabeçar a chapa? Sim, mas ele entendeu num determinado momento que as condições eram mais favoráveis. Entendeu, mas abraçou? Abraçou, o PSDB abraçou. Alguns não, né? Mas é assim mesmo. Como tinham pessoas do PMDB que vieram nos apoiar também, tinha pessoas do PSC, do PR, o governador Blairo Maggi, que é do PR, veio apoiar a candidatura de Lucimara Bruneto. Então, a política é isso, é uma somatória de fatores, né? Mas o PSDB foi um parceiro importantíssimo, especialmente o Chico Gamba, que é um rapaz fantástico, nos ajudou muito, e o próprio líder do PSDB, o Nilson Leitão, esteve conosco aqui, nos ajudando, e eu acho que nós já estávamos juntos. Ela vem de novo, a Lucimara? Eu sei que está distante, mas vocês pensam nisso? É possível, vamos aguardar a trajetória. Fez uma boa avaliação dessa participação dela na política? Boa avaliação, ela é muito querida. Hoje as pessoas, ela anda nas ruas e as pessoas a reconhecem como uma liderança importante, uma figura que foi importante na discussão dos problemas de Alta Floresta, botou a cara a tapa, fizemos o enfrentamento e isso foi importante, porque nós temos uma proposta que foi apresentada pelo candidato, na época vencedor, e que agora deverá ser cobrado pela sociedade. Muitos diziam essa política vai decidir a de 2014. Você concorda? Você perdeu as eleições, se for levar isso em consideração? Não, eu ganhei as eleições. Você acha que a derrota de Lucimara não poderá ser uma vitória do Bruneto em 2014? É o que você pensa? Eu acho que sim. Acho que eu me fortaleço nesse processo nos próximos 2 anos. Se ela tivesse ganho? Em função do desgaste do atual governador, em função do desgaste que deverá vir por ser gestor e estar alinhado ao outro grupo, enfim, eu acho que eu me fortaleço muito para o processo de 2014. Mas não seria mais fácil se ela tivesse ganho? Com a forma, com as perspectivas que a gente está vendo da atual administração, eu acho que será mais fácil a minha eleição. Abra a caixa preta pra gente, por gentileza, deputado estadual Ademir Bruneto, retirando mais um nome do nosso envelope, mais uma personalidade política. E a pergunta é a seguinte: ou sobe ou desce no conceito de Ademir Bruneto? Rogério Colíquio, ex-secretário de Educação, o único representante do Partido dos Trabalhadores hoje na Câmara Municipal. Sobe ou desce? Sobe muito, é um menino dedicado, esforçado, que tem uma capacidade de diálogo muito grande, de estudo e dedicação ao seu trabalho. Está fazendo muito bem e sobe muito no meu conceito, e dentro do processo eleitoral do Partido dos Trabalhadores deverá ascender no futuro também. Parabéns ao Rogério pela atuação e temos muita confiança
no seu mandato parlamentar como vereador aqui na Câmara de Vereadores e uma esperança do grito dos que estão excluídos do processo. Eu tenho aqui o tema polêmicas para tratar também com o deputado estadual Ademir Brunetto. Polêmicas que envolvem o seu nome na Assembleia Legislativa, deputado. Mas isso vai ficar para depois do intervalo comercial. Eu só vou pedir, dá para retirar o próximo envelope? Vamos mostrar para o pessoal de casa de quem que o Ademir Brunetto vai falar depois que nós voltarmos do intervalo. Vai definir se sobe ou desce. O Rogério Colíquio subiu. A próxima pessoa, José Rivas, deputado presidente da Assembleia Legislativa. É dele que Brunetto fala já, depois do intervalo.